Olá, queridos, paz e graça a todos vocês. Amados, estamos dando continuação aqui nessa revista do segundo trimestre, que tem o título aqui, O Tabernáculo, o símbolo da obra redentora em Cristo Jesus. Que obra é esta? Esta obra é a salvação que foi concedida por Deus através do seu Filho Jesus. Queridos, estamos muito alegres, por quê? Porque agora nessa terceira lição tem o título também, Entrando no Tabernáculo. O tabernáculo foi construído de acordo com o que Deus passou para Moisés, e agora nós estamos entrando dentro desse tabernáculo, começando pelo pátio. Queridos, e queremos também pedir para você mandar aí o seu joinha, mandar o seu comentário. A gente quer saber qual a igreja, onde que você congrega, qual a cidade, qual o estado, e nos ajuda a motivar para esta obra. Queridos, então, dando continuação aí, e nós vamos estar aqui na terceira aula, começando aqui no textuário. O textuário diz: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, que se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 9. Verdade prática. Para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Para entrar nesse tabernáculo, nós temos que entrar por esse pátio, por esse átrio. Quem é essa porta? É Jesus. Essa porta é Jesus. Nós estamos na continuação aqui e agora nós vamos ver os 3 pontos que são os principais aqui dessa aula. Objetivos específicos dessa lição, no primeiro tópico, é apresentar o pátio entre as tribos de Israel. O segundo tópico é expor a construção da cerca do pátio. No terceiro tópico, enfatizar a porta do pátio. Então, queridos, dando continuação aí, nesse terceiro tópico nós vimos que é enfatizar, aí para os alunos na sala de aula, quem é essa porta. Essa porta, o próprio Jesus diz: eu sou a porta. O ponto central da lição é que Deus deve ser o centro de nossas vidas. Deus sempre tem que ser o centro das nossas vidas. Você pode ver que o tabernáculo, quando foi construído, o pátio foi colocado ali entre as tribos de Israel, no centro, simbolizando que Deus é também o centro das nossas vidas. E o primeiro tópico, o pátio entre as tribos de Israel. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel e era o símbolo de que Deus estaria no meio de seu povo. Então, queridos, mostrando aí esse primeiro tópico, que Deus ele estava sempre no meio do povo ali, do povo de Israel, ali dos hebreus, das tribos, e Jesus continua no nosso meio. Primeiro subtópico, as montagens provisórias do tabernáculo. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Olha só, a primeira etapa foi o pátio, lá no Monte Sinai. Quando o povo saíram ali do Egito, Deus então chama Moisés lá no Monte Sinai, ele e 70 homens, e só Moisés pôde subir ali e falar com Deus, e Deus passa todo esse projeto do tabernáculo para Moisés. E agora, Moisés, a primeira etapa é o pátio, que é o átrio ali, a construção. Queridos, quando eles terminaram ali, já foram para Canaã? Não, queridos, passaram muitos anos do Monte Sinai, da onde começou a primeira etapa do pátio, até a Canaã, foram muitos anos se passaram. E eles então fizeram ali que não era fixa, essa tenda não era fixa, ela era desmontava, montava, e eles conduziam ali, que Deus estava mostrando que Jesus, Deus, estava no nosso meio, e ele estava sempre nos conduzindo. Esse tabernáculo, aonde ele ia uma nuvem, e o povo parava ali, e parava o tabernáculo, e dali dava continuação. Então, queridos, depois que saíram do Monte Sinai, foram em direção a Canaã, que muitos anos se passaram do Monte Sinai a Canaã. E ali, Moisés, ele fala para o povo que quando chegasse na Terra Prometida, era para estabelecer, era para fixar a tenda. Então, essa tenda ela era móvel, montava, desmontava, mas quando chegasse lá em Canaã, eu estou deixando bem claro, para nós saber que quando chegasse ali, era para arrumar uma cidade, um lugar, e fixar ela. E a primeira cidade que foi fixada ali foi em Gigal, queridos.
Depois de muitos tempos, ali em Gigal, aconteceu muitas guerras, então agora a tenda vai ser levada para outro lugar, em Silo. Em Silo foi estabelecido também ali. Então veja só, aqui o escritor, ele fala como é para fazer quando chegasse em Canaã. Antes de Israel entrar em Canaã, Olha só. Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gilgal e depois ela foi transferida para Siló, que ficava no território de Efraim. Depois, nos períodos de Saul e Davi, por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em diversos lugares. Então aí, nesse tempo, muita guerra, e a Arca da Aliança, ele ia para vários lugares, até Deus estabelecer para Salomão, para Davi, um templo, né, em Jerusalém. Então até isso, até chegar esse momento de estabelecer ali em Jerusalém, o templo de Salomão, então até então ele estava conduzindo para um lado e para o outro essa tenda, essa Arca da Aliança. Segundo subtópico, a posição do pátio do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. A localização do tabernáculo, o centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltado para o sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Então, como que Deus ele faz essa estratégia para Moisés, para colocar o tabernáculo em um lugar estratégico? E aí colocar a porta do pátio virado para o oriente, para o nascer do sol. Porque ele está mostrando para nós ali que Jesus, ele é essa porta, e Jesus, ele também é o nascer do sol, o nascer da justiça para nós, para nossas vidas. E agora o terceiro subtópico. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Então, a posição desse exército era uma estratégia de Deus para o povo de Israel. Então, veja só aqui, nós vamos dando continuação para ver como que estava instalado ali, né, essas tribos ao redor do tabernáculo. Primeiro, de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, estavam os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon, que estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Então veja só, estava essas três tribos, né? Esses três exércitos posicionados em frente ali à porta do tabernáculo. 2. Aos fundos, do oeste para o ocidente, atrás do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim. Então pode ver aí a estratégia de Deus, que na retaguarda, atrás também, estava mais 3 exércitos posicionados ali. 3. Ao norte, na lateral do tabernáculo, encontravam-se as hostes de Naftali, Dan e Aser. Ao norte também tinha mais 3 exércitos. Vamos ver agora ali. 4. Ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estabeleceram-se os exércitos de Ruben, Simeão e Gade. Então, queridos, para a gente ver que ali estava todos os hebreus, todos os exércitos, e ao redor do tabernáculo. E o tabernáculo no centro, no meio. Então, Jesus, ele está no meio da nossa vida. Jesus, ele é o centro, né? Onde nós colocamos toda a nossa expectativa da nossa vida, porque ele é o centro, Jesus. E a síntese do primeiro tópico é que a montagem do tabernáculo era provisória e o pátio ficava no centro das tribos de Israel. Segundo tópico, a construção da cerca do pátio. Primeiro subtópico, a cortina de linho branco da cerca do pátio. Nós vemos aqui agora a porta, né? Sendo construída ali, tinha as estacas e ali tinha a cortina, né? Que eles falam que era de linho fino e que era de cor branca, ainda fala até a cor ali, porque mostrando a pureza de Jesus. O segundo subtópico, colunas, cortinas e varais do pátio, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, versículos de 10 até o 12. Querido, então tinha essas estacas
né? Simbolizando que firmeza, porque Jesus é essa firmeza, e a cortina ali mostrando a santidade e a proteção também para nossas vidas, né? Que tudo isso simbolizando a Jesus. Em Cristo, toda a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória. Temos acesso às promessas de Deus, as quais nos dão estabilidade na vida cristã. Então, quando nós pegamos aí essa santidade que é o linho, né, que mostra a pureza, e quando pegamos também essa porta que tem essas estacas, mostrando que é o Evangelho de Cristo Jesus, aí nós temos firmeza na vida cristã. Terceiro subtópico, a cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. A cerca de linho, nós já falamos, que mostra ali, né, essa santidade de Deus. Queridos, porque essa cortina branca, ela traz, mostra uma pureza, né, de Deus, que nós já falamos, que é a santidade do nosso Deus. Ali, os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. Queridos, então ali, né, entrando ali naquele pátio, né, o sacerdote ele apresentava o sacrifício ali de todo o povo, né? Então Jesus, ele é esse sacrifício aonde nós entramos para apresentar, em primeiro lugar, para nos purificar, nesse evangelho. Queridos, então, entrando nesse pátio, nós entrando em Cristo Jesus, nós não temos salvação, nós não temos como entrar diante dessa santidade se nós não passar pela palavra, se nós não entrar pela palavra, por esse pátio que é Jesus, por essa porta que é Jesus. Então nós temos que se apresentar com essa palavra que nos purifica, que nos lava, e aí nós temos acesso, né? A partir do momento que você entrar pela palavra, por Cristo Jesus, aí que nós temos acesso a essa santidade de Deus. E a síntese do tópico 2 é que a cerca do pátio era feita de um cortinado de linho branco e de colunas de bronze. As colunas de bronze, queridos, essa cerca desse pátio é muito interessante, porque saber que ela simboliza ali, essas colunas simbolizam o Evangelho. O Evangelho são 4 os livros dos Evangelhos, né? São 4. Mas são um Evangelho só em 4 livros, né? Então, o que acontece? Ali simbolizando o Evangelho, a palavra de Deus, Jesus, que é a nossa entrada para essa salvação. E agora, o terceiro tópico, a porta do pátio. Primeiro subtópico, a porta do pátio, uma tipificação do único caminho, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 16. Cristo, o nosso Senhor, é a porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, que se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 9. Essa porta do átrio, do pátio, queridos, era a primeira porta que o povo ali, o primeiro lugar que o pessoal tinha que entrar ali para se purificar. Então essa porta é Jesus, simbolizando que nós não temos outro caminho, nós não temos outra porta, não tem outra religião, não tem outro Deus. Nós temos que entrar por essa porta que é Jesus, para nós alcançar essa salvação. Então ele simboliza que Jesus, ele é a porta da nossa salvação. E agora o segundo subtópico, as 4 colunas e suas bases. Uma tipificação do Evangelho que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 16. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz relembrar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós já falamos aqui que esses 4 colunas representam esse evangelho. O evangelho de quê? De Cristo Jesus. Que são 4 evangelhos? Não, é um evangelho em 4 livros. Então, apresentando que nós temos que entrar por esse evangelho, por essas colunas,
Nós temos que entrar, essas colunas se dão, ou mostra firmeza. Jesus é essa firmeza para a nossa salvação. Terceiro subtópico. As cores da cortina de entrada, diversos tipos, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, ainda no versículo 16. Azul, púrpura, carmesim e branco eram as cores da cortina de entrada do pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Podemos destacar então que o azul, ele lembra o céu, a púrpura, a ideia de realeza, o carmesim, a ideia da humilhação e sofrimento, o branco, a ideia de justiça e perfeição. Então nós vemos aí, queridos, que as cores também da porta do tabernáculo simbolizava, tipificava também Deus, de Jesus. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 e Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 9. Síntese do terceiro tópico: a porta do pátio aponta para o único caminho, que é Cristo. E na conclusão, fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor, ele é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Então, queridos, nós vimos aí que não existe outro caminho, não existe outra porta. Cristo é o nosso caminho. Cristo é essa porta. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Até a próxima aula! Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário. E é isso aí, até o próximo vídeo.